Vamos lá, seja bem-vindo a mais uma live do canal O Ser Engenheiro, o canal onde a gente dá recursos para você tomar o controle da sua carreira e alcançar a sua independência na engenharia. E hoje eu estou aqui sozinho, eu vou falar sobre cliente. Johnson, sobre cliente mais uma vez? Sobre cliente, mas eu vou justificar por quê. E por que cliente mais uma vez? Né? A gente já falou tanto sobre cliente aqui, a gente já falou sobre qual cliente te convém, eu não sei se você chegou a assistir esse conteúdo ou não, a gente já falou sobre o paradigma, né, o cliente tem sempre razão, e a gente mostrou que não é bem assim, a gente tem que pensar muito bem nisso, né? Ele tem razão quando ele tem razão, mas quando ele não tem, e está tudo bem, e a gente tem que se posicionar com relação a isso. A gente falou também sobre como conquistar o seu cliente, ou alguma coisa, estou lembrando muito bem aqui exatamente o título, né? Dá uma olhada nisso aí. E antes de começar o conteúdo em si, tanto de cliente, por que cliente é tão importante? Cara, você já falou qual cliente, então, é tão importante, por que a gente precisa ter isso muito claro quando a gente está dando o passo de ir para o nosso negócio, ou independente da gente tocar o nosso negócio ou não, de quando a gente se torna uma figura relevante dentro da cadeia de uma empresa. Por que é tão importante a gente entender essa questão de cliente e por que eu falo tanto disso? Primeiro porque eu errei muito e continuo errando, eu acho, mas pelo menos hoje eu enxergo que errando eu estou acertando, errando eu estou melhorando, errando eu estou tendo a oportunidade de avançar. Mas eu tenho como refletir sobre tudo que eu realmente considero que eu falhei lá atrás. E o cliente, efetivamente, é o que faz a roda girar. Querendo ou não, independente de você estar no seu negócio ou independente de você estar dentro de uma empresa e você ser uma peça importante, né, uma parte técnica dentro da empresa, da área de engenharia. Mas, cara, o negócio gira, para o negócio gira ter a pessoa técnica ali que vai conversar com o cliente também. Não é só o cara comercial, né? E cada vez mais a gente tem mais o foco aí no técnico comercial, aquele cara que entende da parte técnica e entende da pessoa para poder realmente fechar o negócio, conectar, justificar e fazer efetivamente a venda. Então, é fundamental a gente entender. E, por outro lado, é fundamental a gente entender com relação ao cliente, porque, cara, o cliente é o que vai alimentar a sua coragem. Né, quando a gente vai montar o nosso negócio, esse primeiro passo que a gente dá entre sair de ser empregado e ser autônomo, né, se tornar um autoempregado, né, você é empregado de você mesmo, o que alimenta, o que falta para a gente dar esse passo é coragem. Mas o que alimenta essa coragem é a garantia, é a certeza que você vai ter cliente. Se você tem essa certeza, quanto mais você tem essa certeza, de menos coragem você precisa, né? Então, você está alimentado por isso. Se você tem certeza, cara, estou tranquilo, né? Então, essa é que é a visão que a gente precisa ter e de ter tanto foco com relação ao cliente. E hoje a gente vai falar de 3 coisas sobre o cliente. Parece que eu vou ser o cara dos triângulos aqui, né? Outro dia eu estava falando aqui de preço, prazo e qualidade, de clareza, intenção e congruência. Então parece que eu vou ser o cara dos triângulos. Mas tem todo um sentido, Até fazendo um parênteses aqui, em vários estudos que eu faço dessas coisas loucas minhas aí, cara, o ser humano é pirado com o número 3. É impressionante. A gente não entende muito bem ainda por quê. Eu tenho a minha teoria, mas o ser humano é pirado com o número 3. Tem estudos que mostram aí que se você colocar lá 3 garrafas de água, uma pessoa vai e compra uma, depois você põe mais uma, outra pessoa leva 2, mas se uma pessoa levar uma e ficar 2, cara, as 2 não vendem, ficam lá muito tempo, e aí você põe a terceira e aí vende. Vai entender por que é, mas o ser humano é pirado com o número 3. Mas vamos lá, então hoje a gente vai falar um pouco sobre quem é o seu cliente, o que o seu cliente quer e quanto custa o seu cliente. É fundamental a gente entender esse triângulo. A hora que a gente foca nesse triângulo, a gente tem muito mais potencialidade de avançar, de acertar o produto, de acertar a conversa com o cliente, de realmente entender melhor, né, o que você precisa entregar para o seu cliente. Então, o primeiro passo é você entender
qual é o seu cliente? Você vai montar o seu negócio, você está dentro de uma empresa e precisa alcançar um cliente, você precisa desenhar esse cliente. Quem que é efetivamente esse cliente seu? Qual que é a cara dele? Qual que é o perfil que você vai dar para esse cliente? Eu e a Tati, a gente já fez um conteúdo há algum tempo também, onde a gente falava sobre esse erro que a gente cometeu. A gente queria vender para todo mundo. Para todo mundo, qualquer pessoa que queira comprar de mim, eu vendo. Mas não é assim que funciona. A gente precisa realmente refinar. Quanto mais refinado, melhor. E eu sei que pode parecer que quando a gente vai refinando, vai ficando cada vez mais escasso. A gente tem essa mentalidade de escassez, né? Se eu refino muito, tem pouca gente que pode comprar de mim. Mas tem algumas vantagens com relação a isso. Você fica mais assertivo. Então, é muito importante que você vá estabelecendo os critérios, vá desenhando, é como se fosse um funil mesmo. Cara, qual meu público genérico é esse, mas e uma segunda escala, qual que é? E vai lapidando para você dar uma cara para esse cliente. Dependendo do produto ou serviço que você tiver, você vai falar, cara, é um homem ou mulher, a faixa etária é tal, o grau de instrução é tal. Você vai especificar muito bem qual é o seu público. Mora em tal região, porque depende, tudo isso vai chegar lá no final em uma questão de posicionamento de marketing, de posicionamento de preço, de uma série de posicionamentos que, se você não fizer isso aqui no começo, né, se você não pensar em quem é o seu cliente aqui no começo, quando for chegar lá no final, você está totalmente perdido. Você não tem ideia do que você está fazendo, você não sabe muito bem como você vai se posicionar com relação a esse cliente. E por isso, tantas vezes, as pessoas não conseguem conquistar clientes ou ficam disputando o cliente no preço. O concorrente colocou o preço X, deixa eu colocar X menos tantos por cento. Porque essa é a única forma que você encontra de conseguir, na sua cabeça, conquistar o cliente. As pessoas cometem muito esse erro. E eu falo porque eu cometi, eu e a Tati, a gente cometeu, a gente tinha essa visão. É aquela história, você já manda um e-mail para o cliente com um orçamento, falando assim, o preço é esse aqui, mas qualquer coisa a gente conversa. Você já está mandando a mensagem, você não está se posicionando, você está deixando que ele defina qual. Então, é muito importante a gente realmente definir, desenhar, ter claro para quem que você quer vender o seu produto ou o seu serviço. Ou se você está fazendo uma pesquisa de mercado, ter claro esse direcionamento, porque senão você vai se perder muito. E segundo, uma vez feito isso, uma vez desenhado esse cliente, você precisa entender o que o seu cliente quer efetivamente. E essa é uma sacada espetacular, quando a gente consegue entender de forma profunda. É uma sacada que muda completamente o jogo e realmente em relação à concorrência. E o que é entender o cliente efetivamente? É entender por trás do que ele quer. Por trás do que ele quer, o que ele precisa, o que ele está buscando, ou o que ele quer de verdade. O que ele quer de verdade. E eu vou dar alguns exemplos aqui, talvez não relacionados com engenharia, mas que vai fazer muito sentido. E essa foi uma das coisas que eu vi hoje, né? E realmente me fez pensar bastante. E tem muito sentido. Quando uma pessoa vai comprar uma passagem aérea, o que ela está comprando não é a passagem aérea. O que ela está comprando a passagem aérea, efetivamente, né? Desculpa, ela está comprando efetivamente a passagem aérea, mas o que ela está querendo não é a passagem, ela quer o destino. Ela não quer viajar, ela quer estar. Estar aonde? Estar no destino que ela almeja. E por isso ela paga a passagem aérea. Se tivesse condição dela se teletransportar, ela se teletransportaria. Ela não compraria uma passagem de avião.
E aí talvez seja interessante pensar em por que as agências de turismo conseguem vender passagem aérea. Porque, teoricamente, as companhias aéreas deveriam ter preços mais acessíveis, né, que são as donas do negócio, do que uma agência de turismo. E aí muita gente pode argumentar assim, mas as agências de turismo compram pacotes, fretam aviões, e aí fecham um número grande de passagens e tal. Tá, isso aí é um fato, mas tem mais por trás disso. O que que tem por trás disso? E aí, quando a gente começa a pensar o que que tem por trás, e depois a gente translada essa informação para a nossa área da engenharia, começa a fazer sentido. As agências de turismo, o que elas têm de grande sacada para poder vender passagem aérea, é que elas projetam para o cliente dela, para o prospecto dela, o que que eles vão ter efetivamente. A companhia aérea só vende a passagem. Cara, você quer comprar uma passagem daqui para o Rio, daqui para Madrid, daqui para Londres, não sei, para qualquer lugar do mundo, está aqui a passagem. A agência de turismo, ela projeta para o cliente a visão dele no local onde ele vai estar. E aí vender a passagem é só um complemento. Quando o cliente compra, o que ele compra é a experiência que ele vai ter, que a agência de turismo mostra para ele, cara, ó, o hotel é esse aqui, os restaurantes são esses aqui, a cidade é assim, o turismo é assim, o tour que você pode fazer é esse, o parque é esse. Ele vende a experiência com o cara dentro da agência dele. Então, o que a agência de turismo está entregando, que a companhia aérea não entrega, é exatamente a projeção, é a visão do que efetivamente o cliente está buscando. E o cliente não está buscando a passagem aérea, o cliente está buscando exatamente a experiência final. E é isso que a agência de turismo oferece, é isso que ela consegue dar. E aí tem um outro exemplo que, para mim, fez muito sentido e que a gente não pensa nisso muitas vezes na engenharia, quando a gente está vendendo um produto ou está vendendo um serviço. Pessoas que compram uma furadeira comum de casa, tem que ter uma furadeira em casa. A pessoa, na verdade, ela não precisa da furadeira, ela não quer a furadeira. O que ela quer é o furo na parede, ela quer a parede furada. Se a parede já tivesse furada, ela não compraria a furadeira. Essa é a questão. Muitas vezes você chegasse, não, cara, já tem um furo aqui, eu vou colocar o quadro aqui, é esse aqui. Eu quero furo na parede. Aí a gente começa a dar mais um passo. E tem pessoas que viajam nesse sentido, mas realmente faz muito sentido. Ela não quer o furo na parede, ela quer o quadro de pendurado. Olha só que louco, né? Se ela tivesse já o quadro de pendurado, ela não ia comprar a furadeira. E mais por trás disso, ela não quer o quadro de pendurado em si. O que ela quer é o ambiente agradável que ela vai montar uma vez que aquele quadro estiver de pendurado ali, com foto ou com alguma imagem que traga para ela, que tenha para ela um sentido que deixe a casa dela mais, na visão dela, mais confortável. E às vezes é isso que a gente não sabe fazer na engenharia. A gente não sabe vender exatamente essa projeção. E eu vou dar um exemplo, né? Por muito tempo eu e a Tati, a gente ficava, entre aspas, tentando, a gente hoje já não gosta de usar muito essa palavra, né? Quem tá dentro do engenheiro faixa preta sabe por que a gente não gosta de usar essa palavra, mas a gente tentava vender inspeção predial, acompanhamento de engenharia, para edifícios, para condomínios e tal, e ficava vendendo o produto, vendendo o serviço. E a gente queria vender aquilo, cara, e as pessoas não se conectavam com aquilo, porque para o síndico era mais um produto, serviço que tentavam colocar ali no meio de um condomínio onde as pessoas querem cortar gastos, e eles enxergavam isso efetivamente como gastos. E a hora que a gente começou a entender, cara, a gente não tem que vender isso. O que a gente, quando a gente vende isso, o que a gente está entregando? A pessoa que efetivamente compra isso hoje da gente, qual é a consciência que ela tem que a pessoa que não compra ainda não tem? E aí a gente começou a entender que a pessoa que consumia esse serviço de acompanhamento de engenharia, o síndico que consumia esse serviço, o que ele estava comprando, na verdade, não era o nosso serviço.
O que ele estava comprando era a tranquilidade dele, era a segurança de ter um profissional responsável por todas as reformas que estavam sendo feitas dentro daquele condomínio. Ou por um profissional que garantisse que aquelas reformas que estavam sendo feitas dentro das unidades habitacionais individuais, com a RT e com tudo, de outros engenheiros de fora, que tinha alguém por parte do condomínio que estava validando aquilo ali, que ninguém estava fazendo uma besteira. Então, a gente começou a entender isso, que o cara está comprando é a tranquilidade, é a segurança. Quando uma pessoa contrata um laudo de um engenheiro de qualquer categoria, de qualquer área, civil, mecânica, elétrica, hidráulica, mecatrônica, o que quer que seja, o que ela está comprando muitas vezes é a segurança, é a tranquilidade que ela vai ter de ter aquele documento. E por isso é tão importante a integridade do que a gente está vendendo. Porque tem gente que vende o papel. E aí depois dá M, né? Muitas vezes dá M, porque se é uma coisa grande, tem algum problema mais grave, que vai para a justiça e tal, cara, aquele seu laudo vai junto. Então, é muito importante a gente ter essa consciência que quando a gente está vendendo um laudo na área da engenharia, o que a gente está vendendo não é o papel, não é o serviço, o que a gente está vendendo é a segurança, é a garantia para aquela pessoa que está comprando. No caso da civil, no caso de condomínios, do síndico. O síndico não tem por que entender de engenharia. Ele pode ficar muito perdido nesse meio e pode dar muita coisa errada para ele. Então, quando ele compra isso, ele está comprando segurança. E se ele não tem essa consciência, essa é a sacada de quando você for oferecer esse tipo de serviço, você gerar a consciência na pessoa que vai comprar, para que ela compre o que ela precisa, não só o que ela quer. Então, essa é uma visão que eu achei espetacular, a gente entender, porque dessa forma a gente consegue realmente ter mais segurança na hora de fazer uma venda. A gente consegue... E às vezes, se ele tem consciência, mas disso, você não consegue vender, porque ele não enxerga em você ou a integridade ou confiança suficiente para entregar para ele o que ele realmente está precisando. Então, vale muito a pena entender o que é isso aí. Ó, parece que a Juju já dormiu, porque a Tati entrou aqui. Então, beleza. Vamos lá. Eu não sei se isso está fazendo sentido ou não para você. Se estiver fazendo sentido, depois manda um direct aí, comenta alguma coisa. Mas é uma visão que realmente eu acredito que vale a pena a gente ter. Tá? E aí a gente vai para a terceira parte desse triângulo. Então, a gente falou aqui de quem é o seu cliente, a gente falou aqui de o que o seu cliente quer, que é fundamental, e agora a gente vai falar de quanto custa o seu cliente. E esse é outro ponto que muitas vezes a gente não para pensar. E porque a gente não para pensar nisso, e volto a repetir, né, eu e a Tati, a gente pagou o preço por isso, por não saber isso lá atrás, e por não ter buscado essa informação antes, e por não ter encontrado pessoas ou mentores que dessem esse direcionamento para a gente no momento que a gente estava precisando dele. Então, quanto custa o seu cliente? E muitas vezes a gente está tão perdido que a gente responde essa pergunta assim: como assim quanto custa? O cliente não custa nada. Eu tenho um produto ou serviço e ele vem e compra. Então, ele não custa. E isso está totalmente errado. Está totalmente errado quem pensa assim. Um cliente sempre te custa. Só de você ter o seu negócio aberto, o cliente já está te custando, porque se você não tiver cliente, você vai fechar, você vai quebrar. Mas para conquistar o seu cliente, te custa. Se você faz marketing, né, e você deve fazer marketing, independente de qual forma de marketing é melhor que você possa, né, que você conheça, que você possa, tem um custo. Se hoje você faz o marketing por internet, o marketing digital, outro dia eu falei sobre as formas para você abrir as portas, né, para você alcançar os seus clientes, e a principal delas, para mim, hoje, na minha opinião, é o marketing digital.
Então, se você faz um marketing digital, se você faz um tráfego pago, então isso te custa. Se você coloca um outdoor, se você faz um panfleto, se você pega o telefone e liga para o cliente, cara, está custando o seu telefone. Se você vai fazer uma visita no cliente, você pega seu carro, você se desloca, você gasta o seu combustível, você gasta, você dedica o seu tempo, você investe o seu tempo para visitar um cliente. Isso é custo que você está tendo para conquistar o cliente. E, no final das contas, saber quanto o cliente te custa é tão fácil quanto, cara, quanto eu investi em tudo isso e quantos clientes que eu tenho. E aí você, independente do preço do projeto que você que o cliente te comprou, que ele te pagou pelo projeto, pelo serviço ou pelo produto, quantos clientes eu tenho hoje em função de quanto dinheiro eu investi, se eu quiser, nos últimos 30 dias, no último ano, ou o que seja. Mas é extremamente importante a gente ter exatamente qual é essa visão, quanto o cliente custa. Ah, eu saio para tomar um café com o cliente, eu paguei o café, eu paguei o almoço, né? Ah, não, aquele cliente ali, pode ser que eu feche uma coisa grande e tal, então eu vou sair para jantar com o cliente, vou convidar a esposa dele, vou convidar, sei lá, o que você vai fazer para poder estreitar esse relacionamento. Estreitar o relacionamento faz parte do negócio, tá tudo bem isso, não tem nada de errado, mas quanto você está investindo nisso, é fundamental você entender para ver se faz sentido, se essa estratégia que você está usando para conquistar o cliente está sendo válida, né? E quão econômica ou quão cara ela é. E qual que é a vantagem quando a gente está fazendo isso aqui através do digital? Quando eu falei lá das formas da gente abrir portas, vamos ver se eu lembro de todas elas aqui. A primeira delas era por indicação, a segunda delas era por relacionamento, networking. A terceira delas ela era pela marca da empresa, a empresa que você tivesse, a logo da empresa por trás, se é a sua empresa ou se é a empresa terceira. A quarta forma era através de geração de conteúdo, que é isso aqui, basicamente, é isso aqui que eu estou fazendo, e é o que está mais no controle de todas as pessoas fazerem para alcançar o maior número de clientes em potencial, sempre quando o marketing digital esteja bem feito, e o tráfego pago esteja bem feito, senão você está deixando dinheiro em cima da mesa e está perdendo muito dinheiro com isso. E a quinta forma é através da sua marca pessoal, que é uma coisa que é difícil, desafiadora, como eu e a Tati gosta de falar, mas ela é totalmente possível e ela vem através do ponto 4, que é a geração de conteúdo. A gente vai construindo aí a nossa marca pessoal, e a marca pessoal é uma coisa que tem muito peso para poder efetivamente alcançar esses clientes. Então, a grande vantagem da gente fazer isso aqui através do marketing digital é porque a gente tem muito mais controle. A gente sabe exatamente o número de pessoas, ou a gente tem como conseguir exatamente o número de pessoas, o número de potenciais clientes que visitaram a minha página, que viram um conteúdo, que interagiram com o conteúdo, que se tornaram uma lead, efetivamente, e que no final das contas, efetivamente, contrataram o meu serviço, o meu produto. E isso é válido para qualquer tipo de serviço ou produto. Basta saber usar exatamente as ferramentas, entender como funciona o jogo do algoritmo, seja, bom, não vou falar os nomes aqui, mas aqui do Instagram, de todas as redes sociais. Basta saber como funciona o jogo. E a grande vantagem é essa. Você tem como saber exatamente quanto te custou aquele cliente, quanto você investiu efetivamente aqui nesse marketing, no tráfego pago, e quanto retornou efetivamente para você. Porque disso se trata, O cliente é tão importante porque é isso. Quanto eu invisto para conseguir um cliente que me paga e qual que é a margem que fica de tudo isso aí. Porque eu investi de repente para ter 100 clientes e tenho 2 clientes. Então, cara, é o que eu investi para ter 100 dividido por 2. A conta é mais ou menos simples assim, mas eu preciso ter essa clareza. Eu preciso saber como funciona esse jogo e aonde que eu estou colocando meu dinheiro. Porque senão eu estou deixando dinheiro em cima da mesa. Dinheiro e o dinheiro não retorna. E quando retorna, eu não tenho controle de quanto eu investi.
E isso aí te deixa numa situação muito desfavorável com relação ao seu negócio, de uma forma geral. E por que isso é tão importante, né? Porque entender isso, como eu falei lá no começo, é exatamente o que vai te permitir se posicionar no mercado. É exatamente o que vai te estabelecer, cara, qual é o preço efetivamente que eu vou cobrar? Para qual público efetivamente eu estou vendendo? Entender isso, linkando com aqueles outros dois triângulos, né, do preço, prazo e qualidade. Cara, eu sabendo para quem que eu estou vendendo, eu sabendo o que o meu cliente quer, eu sabendo quanto ele me custa, eu me posiciono. Em qual desse triângulo, preço, prazo e qualidade, qual dupla eu vou jogar? Porque no conteúdo que eu falei sobre isso, eu expliquei que muito raramente a gente consegue os três, né? Não tem essa de preço, prazo e qualidade, a gente conseguir tudo. Então, eu me posiciono com relação a isso. Ah, não, eu vou trabalhar aqui, ó, foco em qualidade e prazo. Ou foco em qualidade e preço. Cada um vai saber a sua dupla aí, que vai focar mais para poder ter os resultados. Mas é fundamental, porque te permite com que você se posicione com relação a isso. Permite com que você se posicione com relação à clareza, te traz essa clareza, te define aí qual vai ser a sua intenção, você seta, então, qual é a sua intenção, aonde você vai atuar, e te permite ser congruente com isso. E uma vez que você tem todos esses triângulos fechados aí, apontando na mesma direção, então, sim, você vai poder se posicionar com relação a preço, né? Preço é posicionamento, é fundamental a gente entender isso. Quem posiciona o preço em função do preço da concorrência está perdido, porque aí o jogo não é seu, você não está no controle do seu negócio. Ah, é o preço de mercado. Você está montando um negócio para jogar no preço de mercado, então você está perdido. É isso que vai acontecer, porque o mercado sempre vai jogar mais para baixo. Dificilmente você vai conseguir se posicionar com um negócio com preço de mercado e se dar bem. Você tem que se diferenciar. E para se diferenciar, você precisa de todas essas informações que a gente está linkando aqui agora, né? Então, o importante é você se posicionar com relação a preço, não em relação ao concorrente, né? Talvez seja válido você entender o que o concorrente está lá trabalhando, mas você tem que posicionar o seu preço no seu valor. O seu valor, o que você entende por valor e como você entrega esse valor para o seu cliente. Que é exatamente, fazendo a comparação aqui, é exatamente o que a agência de viagens faz quando ela está, entre aspas, concorrendo com a companhia aérea para poder vender passagem. Ela entrega muito mais valor. Por quê? Porque ela entrega muito mais visão, ela entrega muito mais clareza para o cliente dela, para o cliente final. Então, uma vez que você tem toda essa informação, aí sim você pode, literalmente, se posicionar com relação ao o meu produto é esse produto aqui, ou serviço, a qualidade dele é essa aqui, a entrega dele é dessa forma aqui. E como eu falei lá no outro conteúdo, quando eu falei de preço, prazo e qualidade, quando você entrega com um posicionamento correto a qualidade do seu produto e o prazo em que você entrega o seu produto, a percepção de preço do seu cliente, ela vira. E aí você tem a seu favor. Aí vai ficar parecendo que ele está pagando barato. Por quê? Porque ele tem o que ele precisa, efetivamente. Ele tem o que cobre a insegurança dele. Ele tem o que cobre o medo dele. O medo de um síndico, falando aqui da área de engenharia civil, o medo de um síndico é que ocorra alguma coisa no edifício que custe muito caro ou que prejudique a posição dele como síndico. Então, o que um serviço de acompanhamento de engenharia oferece é essa segurança, cobre esse medo do síndico. Só que muitas vezes ele ainda não sabe disso. E ele precisa de quê? Quando a gente volta lá no outro conteúdo que eu informei, né, que eu falei aqui, a gente chega lá, geração de conteúdo. A gente gera conteúdo, gera informação, traz clareza, traz o potencial cliente para o nível da consciência, e aí ele consome o seu produto, realmente entendendo que vale o preço, vale o valor, é o preço que ele está pagando, tem esse valor
da entrega que você vai fazer para ele. Enfim, esse era o objetivo aqui de hoje, mais uma vez falar de cliente, mas dessa nova perspectiva, e eu espero que realmente isso tenha sido muito útil para você, assim como entender tudo isso hoje é muito mais útil para mim, muito mais útil para a Tati. E se você acha que valeu a pena para você entender isso aqui, curta e compartilhe, porque quantos mais engenheiros entenderem esse tipo de visão, mais a gente vai valorizar a nossa categoria, mais a gente vai sair dessa concorrência de preço, preço, preço e passar a entregar cada vez mais valor, valor, valor. E é isso aí. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo, no próximo conteúdo. Qualquer coisa, manda aqui um direct pra gente, que a gente responde para você 100% dos directs. Beleza? Um grande abraço, boa noite.